Flamengo tem reunião com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, sobre estádio próprio. Guilhermo Varela é liberado da seleção uruguaia. Zagueiro Fabrício Bruno recebe elogios por sua estreia na seleção e abre o coração. E clube contrata meia atacante peruano para reforçar a base. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flanelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem nós falamos aqui da vitória da seleção brasileira diante da Inglaterra, né, 1-0 gol do Endrick. E falamos da atuação dos jogadores, né, do Flamengo, ex-jogadores do Flamengo, os crias do Mengão, e não falamos dos jogadores da seleção uruguaia, né? Os jogadores do Flamengo, quarteto, quem entrou em campo, quem se deu bem, quanto é que foi o placar. Bom, a gente vai trazer aqui um rápido resumo do que foi Uruguai 1, País Basco 1, né? A seleção do País Basco é uma equipe formada aí por jogadores da região autônoma ali do noroeste espanhol. O Álvaro de Jaló abriu o placar para a seleção adversária no fim do primeiro tempo, e Matias Vecchino marcou o gol do Uruguai. O único gol do Uruguai, né? Terminou 1-1, 15 minutos aí do segundo tempo, com um cruzamento do lateral direito do Mengão, Varela. Varela saiu de campo ontem com uma assistência. Os outros jogadores que atuam no futebol brasileiro atuaram na partida. O Agustin Canóbio, atacante do Atlético Paranaense, chegou a entrar em campo, foi titular. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, né? O meia do Mengão entrou aos 20 minutos da etapa final. De La Cruz e o Matias Vinha foram poupados, não entraram em campo. A tendência é que eles atuem diante da Costa do Marfim, que é a atual campeã africana, né, na próxima terça-feira. Tem mais um amistoso aí para o Uruguai, tem mais um amistoso também para a seleção brasileira. O Brasil vai enfrentar a Espanha. O lateral direito Guilhermo Varela, após ter dado aí essa assistência, né, para o único gol do Uruguai ontem, garantiu um empate em 1-1. Ele foi liberado pela seleção, está vindo para o Rio de Janeiro, né, voltando para o Rio de Janeiro para acompanhar aí o nascimento da filha. A esposa do jogador, Paula Montilha, está em fase final de gestação. Já passei por isso, Varela, tem que ficar em cima aí, tem que marcar duro aí, porque a qualquer momento pode acontecer o choro do bebê e ele vira ao mundo. Então Varela voltou antes do tempo, não vai participar desse segundo amistoso, né? Que encerra aí esses jogos, data FIFA do mês de março. O Uruguai se despede contra a Costa do Marfim, que é a atual campeã africana, e o Brasil se despede contra a Espanha, e depois teremos novas datas FIFA durante o ano de 2024. Bom, ainda falando sobre seleção brasileira, o zagueiro Fabrício Bruno não tomou nenhum drible em 2024. Gente, olha que fantástico isso, né? O zagueiro do Flamengo. O Fabrício Bruno não tomou drible em 2024. Ele não foi driblado por ninguém. E olha que o Flamengo enfrentou o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, enfim. E o zagueiro não tomou drible. E também no jogo de ontem, né? Não aconteceu. Bellingham não arrumou nada. Os jogadores da Inglaterra não arrumaram nada. Aquele lá que entrou no segundo tempo, né, o atacante do Manchester United, o Rashford, não arrumou nada com o Phil Foden, não arrumou nada com o Fabrício Bruno. E aí os caras estavam falando assim, o Campeonato Carioca não é nada, não é parâmetro. Eu quero ver marcar o Bellingham, o Phil Foden, o não sei quem. E aí Fabrício Bruno ontem passou em branco. Além de não ter tomado gol, não tomou nenhum drible. Então o zagueiro tá aí nessa temporada voando, né?
O zagueiro Fabrício Bruno, que não toma gol há 11 jogos, né, com a camisa do Flamengo. Agora são 12, se a gente colocar esse jogo aí da seleção brasileira. O famoso passa nada e nem pode, o zagueiro mais veloz, ele abriu o coração e falou dessa estreia da seleção brasileira e disse: sensação única. Trabalho muito no dia a dia para chegar onde cheguei no meu clube. E agora aqui na seleção, sempre com os pés no chão, buscando evoluir e aprender. Com 28 anos, estar aqui na seleção pela primeira vez, não tive histórico de base. Cheguei aqui na principal e na primeira convocação pude jogar. Sentimento que tudo que fiz lá atrás valeu a pena. Todo o esforço do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, para que eu chegasse aqui hoje e desempenhasse o que eu demonstrei. Gratidão a todos nesse momento. Fabrício Bruno em 94 minutos contra a Inglaterra. Ele não foi substituído. Jogou o tempo todo, né? São 7 ações defensivas, 5 cortes, 1 finalização bloqueada, 1 desarme, nenhum drible sofrido, 35 de 37 passes certos, 95%. Parabéns aí, Fabrício. Você merece o melhor. Não à toa é titular aí da zaga rubro-negra. E quando você se despedir aí da seleção aí nesses 2 amistosos, ainda falta contra a Espanha, a gente não sabe se você vai ser titular, se o Dorival vai querer rodar aí a equipe, mas tudo indica que você permanece na posição. Quando você retornar, você vai receber elogios do Tite também, hein? Fica preparado, hein, guerreiro? Bom, vamos falar aqui do assunto estádio próprio do Flamengo. O Flamengo que teve mais uma reunião com o prefeito Eduardo Paes durante essa semana. O dirigente rubro-negro foi na reunião, né, na casa do deputado Pedro Paulo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, estava lá, já existia aí um combinado, né, uma reunião para tratar do assunto. E não é a primeira vez, né, que o Flamengo se reuniu com o Eduardo Paes. No ano passado, o Flamengo falou, né, trouxe todas as informações sobre o projeto, o que queria, a área ali do gasômetro, aquela área da região central do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, que é muito, mas muito vascaíno, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não se opôs a ajudar, né, disse aí que o que o Flamengo precisar, a prefeitura estará aí à disposição. É claro que aquele ali não é um terreno da prefeitura, é um terreno privado, a gente já sabe, fundo de investimento aí da Caixa Econômica. E o Eduardo Paes, ele já tinha falado sobre essa situação do terreno, né, do estádio do Flamengo, naquela oportunidade, no ano passado, e disse o seguinte: por mim, acho ótimo o Flamengo ter um estádio no Rio e autorizo o que for preciso para isso. A única coisa que eu disse é que o Parque Olímpico não é da prefeitura, ele é privado. Se o Flamengo comprar a área, certamente é um espaço bem legal para fazer o estádio. Só para esclarecer isso, né? O Parque Olímpico é uma outra situação, tem um terreno do gasômetro e tem o Parque Olímpico, que é na Barra, né? Porque na época, no ano passado, quando se falava em estádio, chegou a falar sobre a situação do Parque Olímpico, né? Se seria uma boa construir lá, se seria uma alternativa. E aí o Eduardo Paes falou sobre essa situação. Mas disse que não vai aí complicar a vida do Flamengo. Eu acho que essa parte, o Flamengo tem que sim comunicar a prefeitura, alinhar tudo com o Eduardo Paes, que hoje é o prefeito, mas a situação real do Flamengo é com a Caixa Econômica Federal. Essa reunião está acontecendo. Essa reunião tem alguns impasses, o que é normal. Agora, a partir do momento que o Flamengo conseguir comprar o terreno, alinhar essa proposta para a Caixa Econômica, a Caixa aceitar, aí são outros 500, né? E o Flamengo tem aí o deputado federal Pedro Paulo, que é braço direito do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. O Pedro Paulo, amigo, é muito, mas muito rubro-negro. E o Pedro Paulo está ajudando o Flamengo nessa questão aí do estádio próprio. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo, que a gente consiga a nossa casa própria, o nosso estádio, a Arena do Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação toda. Bom, reforço chegando para a base. O meio-campista peruano Adriano Nicolas, de 18 anos,
deve chegar ao Brasil na próxima semana para assinar contrato com o Flamengo. O Adriano Nicolas será utilizado na categoria de base, né? Ele tem apenas 18 anos e chega aí do Alianza Lima, ele que jogava aí na base do Alianza Lima. É o Flamengo aí com scout no mundo inteiro, no futebol sul-americano, aqui no Brasil, enfim, contratando e reforçando, né, a base, né? Trouxemos aí o nigeriano Chola, depois trouxemos outro nigeriano, agora tá aí chegando um peruano, o Adriano Nicolas, de 18 anos, um trabalho de excelência feito na base. O Flamengo não à toa foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, foi campeão da Libertadores Sub-20, ou seja, dois dos maiores títulos da categoria. O Mário Jorge vem aí colhendo os frutos, trabalhando com a garotada do Sub-20 e obviamente a categoria de base, são várias categorias de base do Flamengo, né? O Felipe Luiz, ele é treinador do Sub-17, por exemplo. Ele pode aí utilizar vários jogadores. E esse processo que passa o Sub-17, e aí tem as outras categorias, até chegar no Sub-20, o jogador já chega pronto, né? Praticamente aí para aquela categoria, para o Sub-20, para o Mário Jorge, e o Flamengo vem aí colhendo os frutos. E o Tite está trabalhando com alguns garotos, né? Nessa situação aí de data FIFA, o Tite perdeu alguns jogadores para as seleções brasileiras e Uruguai, né, a seleção do Brasil e do Uruguai, e aí chamou uma garotada da base e tá lá trabalhando durante essa semana. Lembrando, gente, é sempre bom lembrar, né? A final vai acontecer no próximo sábado, ou seja, dia 30, né, de março. Então teremos aí praticamente uma semana de trabalho para o Tite deixar esse time pronto para o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Logo após esse jogo tem a estreia na Libertadores, fora de casa, na Colômbia, contra o Milionários. E aí depois o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro para disputar o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Gente, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de ativar sempre o sininho para receber todas as nossas notificações. Grande abraço, saudações rubro-negras, um excelente domingo para você que está me acompanhando e para toda a sua família. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!